Olá, eu me chamo Leonardo Oi, eu me chamo João Augusto. Eu me chamo João Hort. Eu me chamo Arthur. Eu me chamo Vitor Hugo. e hoje a gente vai falar sobre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é uma das obras mais enigmáticas da literatura brasileira, especialmente por ela levantar essa dúvida, se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Ao longo desses anos, vários leitores, escritores discutem essa situação e hoje o meu grupo vai discutir também. Alguém gostaria de começar falando? Eu acho que a gente Vocês podia querem deixar bem claro começar. quem que vai defender se ela traiu e quem vai defender que ela não traiu ou não? Acho que por ser questão de opinião, a gente pode só opinar sem deixar um lado Hum. específico. No decorrer, a gente pode mudar a argumentação. Fechou. Quer começar? Quer começar Cara, a gente primeiro? pode começar pelo começo, né? Pelo porquê, por que que tem essa discussão de se ela traiu ou não. Vou dar um contexto, né? Certo. Alguém Primeiro, quer falar? tem vários fatores para ele achar isso. O que eu acho mais pesado, vamos se dizer, para ele pensar que ela traiu, é o filho dele. Ele vê que o filho dele tem características do amigo dele. Isso já é uma questão que pega muito bem, entende? E ainda o nome do filho dele ser Ezequiel, em homenagem ao amigo ali. Tem que lembrar outra coisa, é que tem que lembrar que ele era muito ciumento. A própria esposa dele falava ao decorrer da trama. Vale bastante a pena ressaltar também que a obra é relatada na visão do Bentinho, né? É, Então, de qualquer forma, a Capitu mesmo já retratava ele como uma pessoa ciumenta. E, de qualquer forma, é retratada na visão dele. Então, justamente por isso, pode ser que tenha certa distorção de algumas coisas. pois é, que nem o Vitor Hugo falou, ele falou ali que ele mesmo falou que o Bentinho era um pouco ciumento, e o João Augusto ele disse que ele é o narrador da própria história, né? Então tem essa dúvida do que realmente é o certo mesmo. Só que Sim. voltando no que o Del falou ali, tipo, no próprio livro fala que o filho nasceu perfeito igual o Escobar, tá ligado? Então isso acho que pega bastante, tá ligado? Só que É, eu acho. Quer falar primeiro? querendo, eu mesmo me retrucando, pela minha opinião, como foi falado, ele mesmo criou um livro que ele mesmo narra, entende? Contando a história dele. Então, querendo ou não, do jeito que é contado a história, parece que ele quer falar que ela traiu para, tipo, ele se sentir melhor e ao mesmo tempo ele não quer falar que ela traiu para ele achar que foi só uma coisa da cabeça dele, que era tava tudo certo, que ela realmente amava, que ela nunca traiu, entende? Então é algo bem complexo, sabe? Essa ele mesmo contando a história dele, sabe? É bem difícil, vamos se dizer, de saber se traiu ou não, mas a gente tem vários argumentos e vamos colocando na mesa para ver Sim. o nosso final. Uma coisa que eu acho também, né, que até fala que o Escobar, né, que é o amigo do Bentinho lá, ele é o melhor amigo do Bentinho. Então, eu acho que, querendo ou não, se ele é o melhor amigo do Bentinho, não tem por que o Bentinho ter ciúmes. Ele conhece o próprio melhor amigo, imagino, né, que geralmente as pessoas conhecem a pessoa que mais convive. E eu acho que isso é um motivo para que defende a tese que a Capitu não traiu. Só que, Outro fato a se considerar é que no livro fala que a Capitu já amava o Bentinho bem antes dela conhecer o Escobar. Então é meio estranho ela mudar muito depois. Ah, mas querendo ou não, como passou muito tempo, eu não duvido que com o tempo ela foi perdendo o interesse nele, entende? E assim deu a entender que ela não queria mais e começou a fazer essas possíveis traições, Só que, tipo assim, pra entende? mim, essa dúvida, já deixa eu falar, tá, Rocha, coisa rápida. Só que essa dúvida, pra mim, também, ela é justamente a tecla que eu bati na primeira vez e que eu vou continuar batendo por bastante tempo, possivelmente. Porque essa tecla, tipo, esse argumento de que tem certas coisas que ela faz, de que ela possa ter perdido o interesse, ele pode ser muito bem fundamentado pela visão do Bentinho, entende? Que talvez por uma certa insegurança dele, por uma questão de tempo, assim, de ter passado por muita coisa, ele possa ter mudado essa visão dele. Entende? Mas eu acho que tem muita influência. É muito difícil a gente ver as coisas do jeito que
a gente tem uma percepção total da situação vendo as coisas só por um lado, entende? Mas eu creio que, tipo, pela quantidade como que não é pistas, mas de Sim, coisas sim. que ele foi vendo, tipo, no velório do próprio Escobar. Fala que a Capitu teve uma reação meio muito assim, pra quem era só um amigo, tá ligado? Fora que quando o Bentinho ele foi confrontar assim de leve a Capitu, como é que é? Deu uma estrambelhada, ela chorou e tentou mudar de assunto, tá ligado? Então isso eu acho que pega um pouco. Mas tem que É que, lembrar também que pode ter sido simplesmente coisa da cabeça dele, porque na mente dele ele já estava confirmado que ela traiu. Então, às vezes ele pode só ter distorcido o que ele mesmo viu. é um pouco difícil falar desse tipo de coisa, porque, querendo ou não, envolve luto, né? E, realmente, como o Hort disse, lá a gente vê e lê até que ela chora e ela reage como se ela mesma fosse a própria viúva. Só que eu acho que é meio difícil falar desse tipo de coisa por se tratar de luto, porque meio que cada pessoa reage de uma forma. Então, a gente não tem exatamente como ter um pré-julgamento a partir do momento que a gente não sabe o que ia acontecer. É que assim, ó, olha o que eu penso. O livro fala muita coisa que realmente parece que ela traiu ele. Só que parece que ele faz com que o leitor pense, não, pô, poxa, ela desde o começo gostava dele, desde criança, entende? Daí fica essa pleca, poxa, ela realmente traiu? Poxa, desde criança, amigos, enfim, Pô, fizeram tanta coisa juntas. mas quem diz que, sei lá, pode ter acabado o amor e acontecido? Não é certo, óbvio, né? Mas pode ter acontecido. Mas assim, eu acho que desculpa, eu acho que essa perca de interesse não significa necessariamente uma traição. Acho que realmente, conforme o tempo passa, pode ter como é que eu não sei exatamente explicar, mas tipo, pode ter essa perca de interesse, essa diminuição do contato, tudo, mas isso não significa necessariamente uma traição, certo? Querendo ou não, esses argumentos que a gente está falando, né, não são 100% concretos, que nem até mesmo o Bentinho, ele é um próprio narrador da história, e ele, que nem vocês falaram antes, retomando o que a gente falou nisso, ele pode ter distorcido algo que não aconteceu. Daí, Às vezes ele pode exagerar, né? isso. Algumas coisas. É que é muito contraditório, na verdade, falar dessa história, porque querendo ou não, é como vocês já falaram, ele nos dá dicas, nos dá, sabe, aspectos de que ela pode ter traído, mas ele não confirma isso. Entende? E ele retrata, o problema é que ele, de certa forma, retrata situações em que ela parece ter traído, em que ela realmente parece ter tido tal atitude, mas ele retrata ela como uma pessoa muito boa, entende? Ele retrata ações que não são legais, mas ele retrata ela no geral como uma pessoa que é afetuosa, que é inteligente, que é próxima dele desde sempre. Então fica difícil realmente conseguir separar essas duas pessoas, essas duas ações, entende? Cara, mas voltando à tecla, vocês tinham falado do. Ah, não, que o narrador é o Bentinho. Só que, na minha concepção, são muitas evidências que ele vai mostrando. Pode ser algumas coisas, pode ser da cabeça dele, com certeza. Porém, acho que é muita coisa pra ser só a cabeça dele, tá ligado? Sim, sim. É compreensível, só que justamente é o que eu acabei de te falar, entende? Ao mesmo tempo que ele retrata ela nessas ações que pode ter traído, que leva a entender que ela traiu, são ações que, tipo, assim, por exemplo, a do luto eu acho um pouco, entende? A questão do filho eu acho justo entre algumas aspas, eu acho plausível, mas a questão do luto é o que eu falei antes, cada um lida de uma forma, a gente não tem como ter um pré-julgamento. Só que a gente já tem um padrão do Bentinho de ser uma pessoa de ser uma pessoa ciumenta e uma pessoa possessiva desde sempre, entende? Então, de certa forma, esses ciúmes às vezes me soa como certa insegurança dele, entende? Tipo, será que, pô, ele era criado para ser padre, tudo, ele deixa isso para viver com a captura? Será que isso não, de certa forma, não cria uma insegurança dele ter largado tudo, todo o futuro, toda essa carreira que ele tinha para, no fim das contas, ser traído? Ei, mas é que assim, ó, beleza, ele largou tudo, só que conta que não era uma coisa que ele queria, entende? Era uma coisa que a mãe dele queria só para Sim, sim. pagar uma promessa. Então, sei lá Uhum. se isso pega tanto, entende? Porque, tipo, ele só foi tentar virar padre ali, né? Fazer as coisas para virar padre, porque estava sendo meio que obrigado. E não sei se é uma questão que pegaria muito, sabe? Sim, sim. Justo. Cara,
também tem um outro fato que, se não me engano, a Capitula se afasta do Bentinho e vai para outro país, certo? Cara, e Hum. o filho nasce e vive longe do pai. Se ela fosse inocente mesmo, não tivesse nada, acho que eu não aceitaria com tanta facilidade isso, tá ligado? Bom, é um argumento extremamente válido, na verdade. E tem 1 minuto e 20. Tranquilo. Eu acho, e também, assim, para falar a verdade, eu não sei uma frase do livro, mas eu pesquisei sobre, né? E muitas frases no livro mesmo, tipo, como Capitu era uma mulher romântica, né? Daí, tipo, acaba que, assim, eu não vejo motivo para ela, pô, ao longo da história, ela falar bem, se uma, tipo, falar bem, realmente gostava dele, e com todos esses argumentos que nós estamos falando, claro, alguns que vocês estão falando até que fazem sentido, que nesse caso do filho, mas que nem os que a gente falou desde o início. Então, tipo, as Pô, próprias frases do livro são contraditórias também. então acho que Como o finalizando nosso tempo está acabando, eu vou fazer uma conclusão do que eu acho. Rapidinho, ó. O livro dá vários argumentos. E eu realmente acho que ela traiu, só por causa desses argumentos. Meio que eu não tô muito ligando para que ele é o próprio narrador da história. Mas querendo ou não, lá no fundo, não, a gente não quer que ele tenha, que ela tenha traído, porque, pô, desde criança esse romance, entende? Então, na minha cabeça, fica essa tecla, sabe? Mais alguém? Eu acho que não tem bem mais como a gente argumentar. Ele é um livro que deixa bastante espaço para os seus critérios de opinião. O livro, ao mesmo tempo que apresenta fatos de que ela traiu, ele nos dá a entender que ela não faria isso, e justamente por isso ele deixa uma dúvida que é muito pertinente. Justamente por isso eu acho que fica a critério de opinião de cada um, e é isso, prof. Tchauzinho. tchau, Tchau, Sora. tchau. Ah,